Muda o fuso horário dele quando chove. Queridos, hoje nós estamos encerrando a série de mensagens, o impacto da ressurreição. O que causou na vida dos discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, na vida de homens e mulheres que presenciaram a ressurreição de Cristo, o quanto que isso mudou, o quanto que isso influenciou a transformação dessas vidas. E quando nós falamos sobre esse tema, impacto da ressurreição, nós falamos até agora de pelo menos 3 discípulos. O primeiro deles, conversamos sobre Tomé, aquele que o tempo todo desconfiava, o tempo todo levantava argumentos, que aparentava a sua incredulidade em relação àquilo que Jesus estava ensinando, o que Jesus queria fazer. Mas o que Jesus fez ao longo da caminhada com Tomé, diversas vezes foi trabalhar no coração de Tomé para que ele pudesse desconstruir a incredulidade que existia no coração de Tomé. Nós vimos a história de Pedro. Pedro, aquele discípulo impetuoso, discípulo que o tempo todo dizia estar pronto a morrer por Cristo, mas no momento da crucificação, ele nega Cristo 3 vezes. E essa negação que ele faz, isso traz um peso tremendo, e o texto fala que ele chorou amargamente essa atitude que ele tinha tomado em relação a Cristo. Mas Jesus trabalha no coração de Pedro, marca o encontro com os discípulos e destaca a figura de Pedro, para que pudesse restaurar a vocação de Pedro. Nós vimos de Cleopas, onde ele sobe a Jerusalém na expectativa de ter o Jesus, sendo um homem, o Messias político, o Messias poderoso, mas ele chega lá e se depara com um final de semana onde Jesus é entregue, é preso, é condenado, é crucificado, é morto e é sepultado. E mesmo a notícia da ressurreição gerava dúvida no seu coração, mas quando ele tem um encontro com Cristo ressurreto, os olhos dele se abrem, aonde a inversão das expectativas que ele tinha acontece. E ele começa então, ele volta correndo para Jerusalém para mostrar aos demais discípulos aquilo que Deus havia feito através da ressurreição de Cristo. Ou seja, investimento de Jesus em seus discípulos, construindo novas realidades em suas vidas. O que nós encontramos ao longo do ministério de Jesus é Jesus caminhando com homens e mulheres semelhantes a nós e fazendo exatamente essa realidade, investindo tempo, investindo a palavra, investindo amor, investindo perdão na vida desses homens e dessas mulheres, para que pudesse dar novas realidades à vida deles. O que a gente pode chamar de o processo de investimento de Jesus. Jesus caminha com homens e mulheres nesse processo de investimento. Jesus não perde oportunidade, Jesus não perde tempo, Jesus não dispensa pessoas. O que Jesus faz o tempo todo é investir nelas para que possa formar em cada uma delas discípulos dele. Então Jesus caminha com homens e mulheres com um propósito, de formar discípulos dele. E é interessante que discípulo é alguém comprometido. Então não é alguém no meio da multidão que apenas está ali pela curiosidade de como devem ser as coisas, pela curiosidade de ver os milagres de Jesus, talvez apenas para levar informações aos fariseus sobre o que Jesus estava fazendo, mas Jesus está comprometido em formar discípulos que sejam homens e mulheres comprometidos, pelo menos com 3 realidades. Primeiro, com a pessoa do seu mestre. O tempo todo Jesus questiona os seus discípulos, por exemplo, perguntando a eles: quem diz a multidão que eu sou? E aí eles começam a dizer: a multidão diz que é João Batista, Elias, alguns dos profetas. Mas ele pergunta aos seus discípulos: e vocês que estão caminhando comigo? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então o tempo todo Pedro fala que tem um compromisso com a pessoa de Jesus. Então quando nós entendemos como discipulado, é alguém que tem um compromisso com a pessoa do mestre, mas também com a mensagem do seu mestre. O que Jesus trabalha no coração desses homens e dessas mulheres é o fato que ele está construindo neles a realidade dele na vida dos discípulos, que quer cada vez mais que eles sejam semelhantes a ele, que eles imitem os seus passos, imitem as suas atitudes, imitem o seu amor, mas o tempo todo ele fala o seguinte: guarde os meus mandamentos.
Guarde a minha palavra, porque se vocês me amam, vocês vão guardar os meus ensinamentos. Ou seja, um discípulo é alguém comprometido com o ensino do seu mestre. Então não tem como dizer que nós temos um compromisso com a pessoa e assim nós somos discípulos. Mas se eu não tenho um compromisso com a mensagem do meu mestre, eu não posso dizer que eu sou discípulo dele. Mas esse investimento de Jesus também é para que eles tivessem um compromisso com a obra do seu mestre. O que nós vamos perceber hoje, ao longo dessa mensagem, é que os discípulos tinham um compromisso com a obra deles, com aquilo que eles acreditavam ser a verdade. Mas Jesus trabalha no coração desses homens e dessas mulheres com um propósito, de formar neles discípulos que acreditassem na obra do seu mestre. Mas quando Jesus trabalha esse investimento, o que acontece são diversos conflitos de valores e visão. Toda vez que Jesus falava sobre esse compromisso que eles tinham que ter com a sua pessoa, com a sua mensagem, com a sua obra, obviamente vinha um conflito de valores e visões. Por quê? Porque os discípulos tinham outras expectativas, os discípulos tinham uma outra visão em relação ao reino de Deus. Por exemplo, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Enquanto Jesus ensina o evangelho, Jesus caminha com aqueles homens, a conversa entre eles era essa: qual dentre nós é o maior? Será que é João, discípulo amado? Será que é Pedro, impetuoso? Será que é Tomé, o incrédulo? Quem entre nós, Jesus olha e diz que é o mais próximo dele? Quem é que pode se considerar superior aos outros? Um outro texto: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. O que esses homens estão pedindo para Jesus é: Jesus, quando chegar em Jerusalém e tomar o poder nas mãos, permita-nos um sentar à sua direita e outro à sua esquerda. Conceda-nos poder, conceda-nos autoridade. Nós queremos ser os maiorais entre os discípulos. Nós queremos servir de uma forma que tenhamos poder nas mãos. Essa era a expectativa dos discípulos. Mas olha o ensinamento de Jesus. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Enquanto eles queriam poder, enquanto eles queriam ser os maiorais, Jesus ensina: negue a si mesmo. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, eles entendiam que ganhar a vida, ter o poder, ter o domínio de novo nas mãos, era exatamente a razão da sua existência. Mas Jesus deixa claro que enquanto eles estivessem focados apenas naquilo que eles acreditavam, na verdade eles estavam perdendo as suas vidas. Eles estavam jogando fora as suas vidas. Mas a partir do momento que eles abrissem mão disso e entendessem o evangelho, eles encontrariam a razão da sua existência. E Jesus conclui da seguinte maneira: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então Jesus questiona os seus discípulos: vocês questionam entre vocês quem é o maior? Vocês pedem a mim que dê a vocês uma posição que os coloque superior aos seus irmãos? Mas vocês não entenderam a mensagem do evangelho. Então Jesus começa a construir neles a realidade do discipulado. E o que Jesus responde? Mas o maior dentre vós será vosso servo. Eles queriam ser os maiores para que pudessem mandar. Mas Jesus deixa claro dizendo assim: mas entre vocês não deve ser assim. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então Jesus, ao longo da caminhada, onde ele investe tempo, ele investe ensino, ele investe o seu amor, ele fala que vai investir a sua própria vida naqueles homens, para que eles se tornassem os seus discípulos.
E o tempo todo tem um conflito, por quê? Porque visão de vida, visão de valores era totalmente diferente. E Jesus mostra o seu próprio exemplo aos discípulos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, queridos, investimento de Jesus, fazer com que seus discípulos assumissem um compromisso com o reino de Deus e Deus abandonando os seus reinos. Ao longo de todo o ministério de Jesus, ele caminha com esses homens com o único propósito de fazer dele os seus discípulos. E o propósito era que cada vez mais eles abandonassem os seus reinos com o intuito de abraçar o reino de Deus. O foco não muda. Apesar da caminhada de 3 anos de Jesus com os seus discípulos, nós vimos na história de Cleopas que continua do mesmo jeito. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Depois de tudo isto, e já é esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. O que acontece? Jesus morre na cruz, as mulheres vão até o túmulo, Jesus não está no túmulo, um anjo revela que ele ressuscitou, e esses homens ouvem essa notícia, ouvem a história da ressurreição de Jesus, mas eles não acreditam. Por quê? Porque a expectativa deles era outra, porque a vontade que eles tinham era do Messias político. Mas, voltando para Emaús, o próprio Cristo ressurreto se aproxima deles e pergunta por que eles estão caminhando entristecidos. A resposta é essa: porque nós queríamos o reino do nosso jeito, porque nós queríamos que acontecesse da nossa forma. O que nós queríamos é que Deus fizesse o que nós queríamos que Ele fizesse, e o que nós encontramos foi exatamente o contrário. E aí vivia dessa maneira Jesus com os seus discípulos, mas em todo o tempo a intenção de Jesus, tanto com Pedro, tanto com Tomé e os demais discípulos, era fazer com que eles tivessem um compromisso com Jesus, com a sua palavra e com a sua obra. Mas depois, passam alguns meses, acontece essa realidade. Vendo ele a Pedro e João, aqui um homem paralítico na porta do templo chamado Formosa, que iam entrar no templo, implorava que desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Já pensou o que é essa mudança na vida de Pedro e de João? Eles tinham a expectativa de chegar, tomar o poder nas mãos, vencer o exército de Roma. Eles teriam todo o ouro e toda a prata. Mas após aquele final de semana, após a ressurreição de Jesus, após o encontro com Jesus, Jesus volta à presença do Pai, os discípulos sobem ao templo para orar, eles encontram um homem caído à porta pedindo esmola. E aquele homem só tem um desejo: eu quero que vocês me deem algumas moedas. O que eles fazem? Olha para nós. Olha para nós. E ele pega na mão daquele homem e diz o seguinte: eu não tenho prata e nem ouro. Eu não tenho aquilo que era a expectativa, não é mais o meu interesse. Aquilo que eu almejava para mim não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma. Mas o que eu tenho eu te dou. E ele diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o texto fala que imediatamente aquele homem levantou e entrou no templo para adorar. Queridos, o que é Pedro e João dizendo que não tem prata nem ouro? O que acontece na vida desses homens que tinham uma outra realidade, uma outra expectativa, que ao longo de 3 anos existia um conflito com o próprio Cristo, mas agora eles têm uma outra expectativa de vida. E é interessante que depois desse milagre, eles são chamados ao Sinédrio. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Pedro, que havia negado a Cristo, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com João? Esses homens, principalmente Pedro, havia negado Jesus. 2 homens, uma mulher aproximou de Pedro e perguntou, e disse: você é um deles? Não, jamais andei com eles, eu não os conheço. E como esse homem nega, mas agora é chamado diante do Sinédrio para responder o milagre que havia feito, ele assume dizendo: não, ouvir vocês, em relação a vocês e a Deus, eu vou obedecer a Deus. E eu não posso deixar de falar das coisas que eu vi e das coisas que eu ouvi. O que aconteceu? Entre os 3 anos que caminharam com Jesus, o momento da negação de Pedro, o espalhar dos discípulos, e agora o momento que vem a cura e a defesa de Pedro. O que aconteceu entre esses 2 momentos da história? Você sabe? A ressurreição de Jesus. O que mudou na história dos discípulos, o impacto que teve naqueles homens que abandonaram a Cristo, naqueles homens que discutiam o tempo todo sobre a visão do reino, aqueles homens que tinham expectativas diferentes de Jesus. O que aconteceu foi que no meio da história houve a ressurreição de Jesus. E aí muda-se o foco dos discípulos. Agora os discípulos têm uma missão a ser cumprida. Olha o que diz Lucas 24, do versículo 44 ao 49. O finalzinho do Evangelho de Lucas, após a história dos discípulos no caminho de Emaús, Jesus aparece aos seus discípulos, come com eles, e Jesus começa a dizer o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Versículo 48, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Jesus ressuscita, aparece aos seus discípulos, chama e diz o seguinte para eles: lembra o que eu falei ao longo de 3 anos caminhando com vocês? Lembra de todas as palavras sobre o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos? Nesse momento, lhes abre o entendimento. Ou seja, em todo o tempo eles ouviram sobre o Messias, eles ouviram sobre a necessidade da morte de Jesus, o tempo todo eles questionavam, o tempo todo eles colocavam outra visão, eles levantavam as situações de querer ser os maiorais, mas chega o momento do encontro com Cristo ressurreto, que abre o entendimento, e eles compreendem tudo o que se dizia acerca de Jesus nas Escrituras Sagradas. E é interessante que na nossa vida dessa maneira, tantas vezes Jesus tem investido em nós, tantas vezes Jesus tem mostrado que se importa com a nossa vida, Jesus tem revelado a nós o seu Evangelho, mas por consequência da nossa expectativa, por consequência da maneira que nós vivemos a vida, da maneira que nós acreditamos que as coisas são, nós não conseguimos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E por consequência disso nós andamos errantes, nós andamos distantes da realidade de Deus, nós andamos segundo a nossa vontade. Mas Ele nos chama, e Ele começa um diálogo dizendo: eu já falei o que era necessário acontecer comigo, e eu fiz exatamente o que se dizia a meu respeito nas Escrituras Sagradas. E é a hora que o Espírito Santo move, e nos abre os olhos, e nós entendemos o que fala acerca de Jesus, e a nossa vida é transformada. E é exatamente isso que acontece com os discípulos, uma missão a ser cumprida. Após o impacto da ressurreição, os discípulos eles entendem que eles são os alvos da missão.
Eles entendem que ao longo de 3 anos, Jesus cuidava de pessoas, Jesus curava pessoas, Jesus ensinava pessoas, mas os discípulos eram o alvo dele. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha essa frase: antes de ser um missionário, você é um alvo missionário. Então os discípulos, antes deles assumirem o papel que era deles, de proclamar o Evangelho, de espalhar o reino de Deus, de anunciar as boas novas, eles precisavam primeiro ter o entendimento, eles precisavam primeiro ter a compreensão de quem era Jesus, eles precisavam do impacto da ressurreição, para que eles pudessem ter as suas vidas transformadas, e aí sim, se transformarem em missionários. Olha o que Jesus fala acerca de Pedro: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui é uma conversa de Jesus com Pedro, e Jesus fala o seguinte para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar a sua vida. O que eu disse foi exatamente isso: que a sua fé permaneça, que você não seja abalado naquilo que você crê, na maneira que você compreende, e você vai ser, quando você passar pelo impacto da ressurreição na sua vida, você vai fortalecer os seus irmãos. Queridos, o que Jesus faz é trabalhar primeiro nos seus discípulos, para depois dar a eles a ordem de sair e pregar o Evangelho. Quando você lê o Evangelho, você vai encontrar os discípulos fazendo apenas uma participação naquilo que Jesus fazia. Quando ele manda os discípulos sair e pregar as boas novas, os discípulos saem pregar as boas novas e voltam cheios de vaidade no coração e começam a contar para Jesus: em seu nome, Jesus, nós expulsamos demônios, em seu nome nós curamos pessoas, em teu nome nós profetizamos. Aí a multidão faminta, e Jesus olha os discípulos e fala assim: alimenta a multidão. Os discípulos: não, vou mandar embora para casa. Não, vocês vão dar pão à multidão. E aí eles ficam desesperados e dizem a Jesus: Jesus, nós não temos dinheiro suficiente. Aí aparece 5 pães e 2 peixes. E Jesus tem que alimentar aquela multidão. O que os discípulos fazem? Trazem nas mãos de Cristo. Cristo abençoa, multiplica, eles distribuem o alimento e ainda sobra. O que eles aprendem naquele momento? Que eles iriam fazer o ministério deles na total dependência de Jesus. A partir daquele momento, nada, em nenhum outro momento você vai encontrar os discípulos fazendo alguma coisa. O que você vai encontrar, por exemplo, os discípulos tentando expulsar demônios, mas eles não conseguem porque falta fé, porque falta crença naquilo que é a autoridade de Jesus. Então Jesus o tempo todo vai trabalhando no coração dos discípulos para formar neles o caráter de Cristo, para trazê-los à realidade do compromisso com a sua palavra, com a sua pessoa e com a sua obra. O que Jesus faz com a gente é primeiro trabalhar no nosso coração, é trabalhar na nossa vida, porque se nós não somos ainda preparados para sermos missionários, nós somos um campo missionário. E Jesus trabalha no nosso coração de tal forma que Ele vai mudando a nossa visão de vida, para que nós possamos cada vez mais sermos parecidos com Jesus. Mas discípulos como meio da missão. Olha o que ele diz: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Quando abre-se o entendimento dos discípulos sobre quem era Jesus, Jesus fala qual é a missão que eles têm a fazer agora: pregar arrependimento a todas as pessoas. E como que essa mensagem de arrependimento chegaria às pessoas? Vós sois testemunhas dessas coisas. Vocês que caminharam comigo, vocês que aprenderam dia após dia comigo, vocês agora vão levar essa mensagem, eles vão entender o que é o Evangelho, vão conhecer o Evangelho, vão ouvir a mensagem de arrependimento e remissão de pecados, através de vocês. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Olha o que o próprio Lucas escreve em Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está trabalhando com os seus discípulos é:
Eu investi tempo em vocês. Eu ensinei vocês. Eu caminhei com vocês e ensinei na prática. Tirei de vocês a visão de querer mandar, de querer governar, de querer ser os maiorais. Eu ensinei através da minha prática, que eu vim aqui para servir. Agora cabe a vocês também abraçar a mensagem do reino e servir, levando essa mensagem às outras pessoas. Mas os discípulos, uma missão a ser cumprida. Quando Pedro se aproxima daquele homem na porta do templo, e ele diz: olha para nós, olha para a nossa realidade. Pedro se escondia das pessoas, Pedro fugia no momento da crucificação, mas agora ele se torna referencial. E é interessante a referência que Jesus dá em relação à missão. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como que nós fazemos discípulos? Ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ensinado. Olha o que diz Mateus 1 e 2, 5, 1 e 2. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e o que Jesus começou a fazer? Passou a ensiná-los. Jesus começa a ensinar os seus discípulos, e aqui é a introdução do Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte? A ética do reino de Deus. A maneira que nós vivenciamos a realidade do reino na praticidade da vida. Então Jesus se aproxima dos seus discípulos e começa a ensiná-los sobre a realidade do reino de Deus. Por que que eles são referenciais da missão? Porque são discípulos fazendo discípulos. O que que Jesus pede a eles? Aquilo que eu fiz com vocês. Aquilo que eu fiz ao longo de 3 anos caminhando com vocês, em todo o tempo tendo paciência com vocês, sendo amor, ensinando, redirecionando, movendo todo o pensamento errado que vocês tinham, dando uma nova visão de reino para vocês. E isso que eu fiz com vocês eu formei em vocês discípulos. O que vocês vão fazer agora? Vocês irão formar discípulos. Tem um livro chamado A Treliça e a Videira. Os nossos líderes aqui da congregação vão ler junto comigo esse livro. E ele diz 3 afirmações. A primeira delas: ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. Ser discípulo de Jesus é caminhar com Cristo, é ter todo o investimento de Jesus na vida, é cuidar das nossas feridas, é Jesus tratar da nossa incredulidade, é tratar das nossas enfermidades emocionais, é Jesus tratar dos nossos problemas mais pessoais, é Jesus cuidar da nossa família. Porém, Ele faz tudo isso com uma razão: para que nós façamos novos discípulos. Jesus não cuida de nós apenas pelo prazer de ver você contente, feliz, não apenas para satisfazer os desejos do nosso coração. Jesus caminhou 3 anos com aqueles homens, não apenas para dar a eles o que eles queriam, pelo contrário, era exatamente construir uma nova realidade de vida em cada um deles, com uma intenção: de fazer deles discípulos que façam novos discípulos. Quando nós temos a oportunidade de ouvir o Evangelho, de ouvir esse amor de Deus por nós, é para que Ele construa em nós uma realidade de construirmos em outras pessoas a realidade do reino. A segunda afirmação é uma comissão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja e de cada cristão. Ele está comentando sobre a grande comissão, o texto que nós acabamos de ler: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É uma comissão que torna fazer discípulos, primeiro, a agenda da igreja. A agenda da igreja de todo cristão, mas muito mais do que isso, é uma prioridade normal. Não é uma coisa que nós falamos assim: nós vamos ter agora um programa, e esse programa nós faremos discípulos. Não é um programa. Agora quem aceita sair comigo, pregar o Evangelho agora pelo bairro, porque nós vamos ter um dia especial no ano para pregar o Evangelho. Isso é útil, é abençoador. Mas o que Jesus está dizendo enquanto vocês vão,
enquanto vocês vivem, enquanto vocês se relacionam, enquanto vocês estão vivendo a vida de vocês, a prioridade normal é fazer discípulo. Quando eu me relaciono com meus amigos, com os meus familiares, com colegas de trabalho, com pessoas que eu cumprimento talvez um momento da vida, o que eu estou fazendo é discípulos de Jesus. E o nosso alvo é fazer discípulos de Jesus. Todos nós somos chamados para fazer discípulos de Jesus. Se fazer discípulo é a nossa essência, por que nós não os fazemos? Se nós somos chamados, se Jesus cuida das nossas feridas, como cuidou dos seus discípulos, como tratou com Pedro, como tratou com Tomé, como tratou com todos os discípulos dele, como tratou as multidões, Jesus trata de nós, e nós somos discípulos que fazemos discípulos como essência da nossa vida agora. Por que nós não fazemos? Simples. Porque estamos preocupados demais com o nosso reino. A nossa preocupação é o nosso reino. Quando nós ouvimos a mensagem, a única coisa que vem na nossa mente é: não gosto. Por quê? Porque eu tenho as minhas preocupações, eu tenho as minhas agendas, eu tenho os meus afazeres, eu tenho as minhas próprias preocupações e problemas, eu não tenho como fazer discípulos. E queridos, mais uma vez, discipulado não é você tirar 3 dias da semana para ir na casa de alguém e ficar ali o tempo todo com essa pessoa, mas é caminhar com ela o dia a dia, no seu trabalho, aonde você está, a sua vida, o seu testemunho, a sua ética de viver, aquilo que representa Jesus para as pessoas, é fazer discipulado. Mas qual que é a nossa grande preocupação? É o nosso próprio reino. E por que Jesus discutia o tempo todo com os discípulos? E por que eles questionavam o tempo todo Jesus? E por que os fariseus queriam achar um argumento para matar Jesus? Porque estavam apenas interessados nos seus próprios reinos. E aí, quando nós olhamos o que é o interesse do nosso reino, basta ver como nós ocupamos o nosso tempo, a nossa agenda, qual é o conteúdo das nossas conversas, qual é a preocupação que eu tenho em me aproximar de pessoas. E aí nós vamos entender o porquê não fazemos discípulos. Mas segundo, porque não compreendemos ainda que o investimento em nós é para fazer algo maior através de nós. Sabe o que Jesus fala aos seus discípulos? Aqueles que creem no seu nome farão obras semelhantes a eles, e outras maiores farão. Aquele que crê em Jesus irá fazer as mesmas obras que Jesus fez. Mas o próprio Cristo diz: e farão muito maiores do que eu. Por que Jesus fala isso? Porque ele deixa claro que o ministério dele está se acabando. Ali vai chegar o fim do seu ministério nesse mundo, nesse planeta que nós vivemos aqui. Acabou o ministério dele, ele voltou para junto do Pai. Mas como vai continuar a obra dele? Ele vai descer de novo, de casa em casa, batendo, curando pessoas, falando não. Ele vai falar para os discípulos: ide por todo mundo, pregue o evangelho. Ou seja, aquilo que eu fiz em vocês, nos 3 anos que eu caminhei com vocês, é pequeno, perto daquilo que eu vou fazer através de vocês. A ressurreição já não nos causa tanto impacto. Falar da ressurreição de Jesus não é algo que vai impactar de novo a nossa vida. Se tornou tão comum, tão corriqueiro ouvir sobre a ressurreição de Jesus. Talvez naquele primeiro encontro com Cristo, quando nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez, e abriu-se os nossos olhos, nós entendemos o tamanho do amor de Jesus por nós. Talvez aquele primeiro amor, talvez aquele momento nós queríamos falar de Jesus para todo mundo. Mas passa o tempo, as coisas vão mudando, a nossa agenda vai mudando, as coisas vão se tornando costumeiras na nossa vida. Aí o que acontece? A ressurreição já não causa tanto impacto em nós. E é por isso que nós não fazemos discípulos. Quando o ide causa em mim uma paralisação e não uma ação. É quando você vem à igreja, escuta uma mensagem, quando nós escutamos sobre Pedro, e aquilo mexe com a gente, porque mexe nos nossos traumas, nos nossos problemas, no momento que Jesus cura a gente. É quando você ouve uma mensagem de Tomé e entende que a nossa incredulidade, Deus está trabalhando para nos fazer homens e mulheres de fé.
É quando você vê Cleopas no seu trauma, das inversões que ele tinha, das expectativas erradas que ele tinha. Aí você percebe que a sua está sendo tratada por Deus também. Aquilo motiva o nosso coração, aquilo traz em nós uma esperança de vida. Mas quando nós ouvimos que nós temos que fazer discípulos, nós criamos uma barreira. E imediatamente nós começamos a criar argumentos para dizer: eu não faço discípulos porque eu não sou pastor. E o pastor ganha para fazer isso. Eu não faço discípulos porque eu não tenho tempo para fazer discípulos, porque a minha agenda é cheia. Eu tenho o tempo todo para trabalhar, eu tenho todo o tempo para poder fazer as minhas obrigações. Eu não faço discípulos porque eu não conheço o evangelho direito. Se a pessoa me perguntar, eu não sei o que responder. E aí nós começamos a criar vários argumentos para que nós não falemos de Jesus às pessoas. Lembre-se que discípulo é alguém comprometido, primeiro, com a pessoa do seu mestre. Negue a si mesmo. Negar cada dia as minhas perspectivas de vida. Ah, pastor, eu vou abrir mão de tudo dos meus sonhos. Não. É entender que Deus vocaciona você, que Deus dá para você oportunidades através daquilo que você está realizando neste mundo, para negar entendendo que aquilo que você tem, aquilo que você é, não é para a sua glória, mas é onde Deus colocou você com um propósito de fazer discípulos. E aí você nega a si mesmo para que Cristo apareça. É alguém comprometido com a mensagem do seu mestre. Ensine-os a guardar tudo aquilo que Jesus tem ensinado. É exatamente aquilo que você ouve em relação a Jesus, aquilo que você ouve em relação à palavra de Deus, você ensina os outros a guardar. É aquela conversa do dia a dia, você diz assim: sabe o que eu estava ouvindo ou lendo a palavra de Deus? Em relação a esse problema que você tem com seu filho, a palavra de Deus fala como tratar os nossos filhos. Esse enfrentamento que você tem agora no seu casamento, a palavra de Deus me diz o seguinte: eu quero compartilhar com você isso, e começar a citar a palavra de Deus. Mas o que nós citamos tantas vezes, nós não guardamos o ensino de Jesus, mas guardamos a ética do mundo, a ética e os valores do mundo, e nós começamos a despejar isso nas pessoas, e elas não sabem o que Jesus quer da vida delas, porque nós guardamos para nós. E por fim, com a obra do seu mestre, fazer discípulos de Jesus. Quando nós pensamos nesse ministério nosso, dessa igreja local nossa, ao quanto nós amamos aquilo que Deus quer fazer através dessa igreja. Ontem eu estive com o pastor Pedro da igreja de Jaboticabal, que nesse culto de hoje lá está comemorando 94 anos. E tem uma senhora de 80 e poucos anos que frequenta a igreja desde o seu início. E aí ele foi conversar com ela, ela começou a falar de todas as histórias da igreja, e da satisfação de fazer parte da história daquela igreja, de ver agora os seus filhos e netos frequentando aquela igreja. 94 anos da história daquela igreja. E ele falando assim: como é gostoso olhar para trás e ver tudo que Jesus fez ao longo dessa história. Ela fechou as portas, em nenhum momento ela fraquejou, em nenhum momento abandonou, o tempo todo com as portas abertas. Aí eu falei para ele assim: pastor, eu estou do outro lado da história, porque você está vivendo 94, perde 100 anos. A nossa igreja, no mês de maio, comemora 2 anos de congregação organizada. Eu estou do outro lado. E eu estou vendo, você percebe, você tem visto as redes sociais da nossa igreja, eu coloco sempre a mesma frase, eu quero fazer um adesivo com essa frase: vem fazer parte dessa história. Vem fazer parte dessa história que Deus está escrevendo na nossa comunidade aqui. Para chegar um tempo, daqui, 90 anos, 100 anos, eles vão comemorar o centenário da igreja presbiteriana no Vale do Sol. Aí o que eles vão fazer? Vão contar a história onde começou essa igreja. Contar a história dos primeiros batismos, das primeiras pessoas, da liderança dessa igreja, os primeiros que fizeram parte dessa igreja. E aí vai ver a importância de fazer discípulos. Queridos, quando a gente olha para o crescimento da igreja, não é uma preocupação minha, não é uma preocupação do pastor Alexandre que quer ver o projeto dar certo, mas é aquilo que nós somos na essência: fazedores de discípulos de Jesus. E Deus nos chamou exatamente com essa realidade: vós sois testemunhas dessas coisas. Queridos, não se contente apenas do fato de Jesus cuidar de você. Jesus cuida de você com um propósito muito maior do que curar suas feridas, do que curar a sua incredulidade, curar os seus medos. Ele faz tudo isso em nós com um propósito de nos fazer discípulos dele, de fazer cada vez mais sermos parecidos com ele.
E quanto mais parecidos com Ele, mais nós faremos discípulos, mais nós iremos amar, compartilhar o Evangelho, mais nós iremos fazer aquilo que é a essência nossa, produzir em outras pessoas aquilo que Jesus tem produzido em cada um de nós. Então que nós aceitemos o desafio de Jesus, de fazer em nós a vontade dEle, para que o impacto da ressurreição que nós experimentamos, possamos compartilhar essa mesma mensagem com outras pessoas, e cada vez mais falar para elas desse amor de Jesus. Então nós temos o privilégio de fazer parte da história que Jesus está escrevendo, e muito mais do que isso, fazer parte da história de homens e mulheres que não conhecem esse Cristo, mas através do ministério dessa igreja, através da sua vida, poder ter um encontro com Jesus. Quando a gente lê Filipenses 4,19, o texto diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Uma das maneiras que nós nos tornamos participantes daquilo que Jesus quer fazer e possibilita fazer discípulos é quando nós compartilhamos parte daquilo que Deus tem nos dado, que é os dízimos. Ele não fala para a gente dar para receber. Dê que você vai ter em dobro. Nunca ele falou isso, ele nunca prometeu isso. A promessa de Jesus é exatamente nos dar o pão nosso de cada dia. E quando Ele nos dá o pão nosso de cada dia, Ele mostra que Ele está cuidando de nós. E prova que eu entendo que é Ele que está cuidando de mim, é quando eu devolvo parte daquilo que Ele tem me dado. Então, se você veio preparado hoje com o seu dízimo e a sua oferta, é momento de consagrar ao Senhor. Mas se você nos visita, ou não é o seu dia, não sinta-se constrangido